Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje, dia 24 de julho, quarta-feira. Vamos dar uma rápida passada aí pelos ativos para a gente comentar o dia de hoje, né? Tanto o mini índice quanto o mini dólar e também Bitcoin, gráfico de 5 minutos. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, ok? Pessoal, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TorTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário, né, galera? Pessoal, vamos lá para o dia de hoje. Passei nos grupos de manhã. O que nós tínhamos aí de notícia que poderia afetar o mercado no dia de hoje, né? Como é de praxe, todos os operadores do sistema TorTrade, eu sempre mando informativo antes de começar o pregão para a gente ficar aí praticamente atento aí, notícias, novidades, enfim, eu sempre mando esses informativos. Bom, 9h30 a gente tinha aí uma leve bateria de notícia, né? E 11h30 outra bateria de notícia. 9h30 uma bateria não muito grande. E 11 horas aí, 10h45, aliás, né? Tínhamos o quê? PMI nos Estados Unidos. Então, para a gente ficar atento aí nesses horários, dependendo do mercado, se ele pegar muita direção, se ele ficar bem direcional, sem força, sem retração, sem volatilidade, não é interessante para a gente operar. A gente gosta de mercado ágil. Mercado que tem força compradora, tem força vendedora, volatilidade nele. Isso para nós é muito interessante, né? Vamos lá falar sobre o dia de hoje. Vamos ver se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Tá aqui, ó. Gráfico do dólar, 5 minutos. Pessoal, tá aqui, ó. Abertura abriu com um pouquinho de gap de alta, né? Que abriu nesse candle aqui, veio caindo devagarzinho, fez aí praticamente aí um fundo duplo às 9 horas. Vamos pegar o primeiro candle aqui, ó. Primeiro candle aqui, 9 horas. Então a gente fala o seguinte: 9 horas fez o fundo do gráfico. Pessoal, topo do gráfico tá nesse candle aqui, tá? Então a gente pode falar aqui, ó, são 15 horas e 20 minutos andando aí, ó, 54 pontos até o momento, né? Lógico, o pregão vai até as 18 horas. Eu tô falando no raio-x do momento. Como a gente já não opera depois das 15 horas no máximo, então eu já estou passando para vocês aí o range do dia para nós, né? Lógico que ainda tem mais pregão pela frente. 54 pontos é pouco, a gente espera o quê? De 80 a 100, mais força, mais volatilidade. De manhã até que foi uma força boa aqui, ó, na parte da abertura, né? 9 e pouquinho, até 9h30, assim depois, galera, ó, candle pequeno, sem retração, fraco mesmo, não é interessante aí a gente entrar num trade. O robô não entra num trade, né? Ele tem a parametrização dele para entrar no trade, para poder sair rápido do trade, ou enfim, para poder fazer uma boa estratégia. Ele tem algumas parametrizações, algumas travas de entrada, que a gente chama de trava, né? Que quando dá as condições, então ele está destravado, ele entra no trade, caso contrário, ele fica monitorando segundo a segundo para poder entrar num trade de forma mais assertiva, né? Então, não é muito interessante a gente entrar num trade quando o mercado está muito direcional. Hoje não está direcional, hoje o range baixo, mas do que vem fazendo ultimamente, mais ou menos dentro aí, 55, 65 é o que está fazendo, mas estamos esperando de 80 a 100. Pessoal, de manhã então, de manhãzinha aqui, 9h20, 9h30 aqui, até que deu uma forcinha boa de comprador aí. Aí depois, galera, ficou mercado ruim, né? Não sei se conseguimos extrair alguma coisa do mercado, eu vou passar para vocês aí. Então, range dentro do esperado, abaixo do máximo esperado nosso, mas dentro do que anda fazendo, pouca volatilidade, pouca movimentação, ok? Mini dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Olha lá, se o dólar subiu um pouquinho e está lateralizado praticamente, o índice é o inverso, né? Desceu um pouquinho, está lateralizado. Então, 9 horas aqui, ó. 9 horas, abriu o pregão. 9 horas aqui, galera, ó. 9 horas aqui, ó. Foi nesse candle aqui, ó. Ele abriu o pregãozinho aqui, aí veio devagar, teve uma movimentação para cima, nada
muito significativo, tá? Ó, a gente pode falar o seguinte, ó, da abertura nós tivemos um ponto, esse aqui é o ponto mais baixo e tá querendo buscar agora talvez um fundo duplo, talvez, mas vamos pegar, lógico, o ponto mais baixo até o momento. Então, fundo do gráfico feito, pessoal, aqui ó, às 10h25, topo do gráfico feito a meio-dia e 15, andando 600 pontos, 630 pontos. Nossa, é bem ruim de operar, né? Chega a ser uma coisa assim que realmente o índice anda muito ruim de operar, não tem condição nenhuma de entrar num trade 600 pontos. O índice ele faz 2, 3 mil pontos num candle, quando ele tá bem forte, quando o mercado tá bem ativo, né? Tá bem agressivo. Não tá fazendo, galera. Tá fazendo bem pouco, 800 pontos, 700 pontos, hoje 630 pontos. A gente espera de 2 a 3 mil pontos de range do dia. Galera, sem condição nenhuma, isso mostra que o nosso mercado, realmente a Bolsa de Valores, o índice commodities, né, bens de consumo, anda muito ruim de operar. O mercado não tem reação nenhuma, culpa do nosso governo ou desgoverno, que gasta muito mais do que se arrecada. Nenhum investidor vai querer investir para nós, né, aqui no Brasil, com um risco muito alto, ou seja, o risco do calote é imenso, né? O cara vai lá, ele vai investir, mas ele não sabe quando que ele vai retirar, porque tem uma torneira aberta vazando água e tá entrando de conta gota. Nunca vai fechar a conta, né? A caixa d'água vai ficar vazia. Então isso é gasto excessivo de governo. Não tem administração, não tem uma boa administração monetária. O nosso ministro, né? Infelizmente, o nosso ministro da economia aí tá completamente perdido. Enfim, galera. Bom, enfim, não vou ficar falando muito do que tá acontecendo aí em termos de governo, mas isso, o índice é reflexo direto, não tenho o que falar do que anda acontecendo no nosso mercado. Tá aí, mercado ruim de operar. Não vou ficar dando muitas coisas, não. Tá aí, esse aqui foi o nosso mini índice. Vamos lá pro Bitcoin, galera. Bitcoin também em gráfico 5 minutos, abriu até com um gap bom aqui no Bitcoin, ó. O gap de abertura aqui, ó, abriu com um gap aqui de 30 mil pontos. Bom, né? Abriu, veio devagarzinho aqui, ó, subiu mais um pouco. Aí veio dando boas osciladas aqui e agora, na parte da tarde, meio que lateralizado. Range do Bitcoin, né? Vamos pegar aqui a parte mais alta. Então, a parte mais alta aí do Bitcoin aqui, a gente pode falar aqui que foi às 11h30 e a parte mais baixa, né? Foi aqui, meio-dia e 25, andando aí 6 mil pontos. Então, 6 mil pontos aqui de range. Galera, eu falei errado aqui o range de abertura, tá? Aqui foram... Não foi muito pontos, não. Aqui foi 7 mil pontos. E o range aqui, 6 mil pontos. Galera, realmente aí bem ruim o nosso operacional hoje. Não foi dos melhores, né? Mas ainda conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. E o Bitcoin, assim, não tem como a gente prever um range ainda. É um ativo muito novo na bolsa. Estamos fazendo alguns estudos para a gente ter uma média para quando eu falar assim, quanto que estamos operando, tá? Então, o Bitcoin a gente trabalha de uma outra forma. A gente preza muito pela entrada bem seletiva, mas não segura muito ponto não. Tanto é que o nosso robô de Bitcoin, o stop loss dele é de R$2.000, é bem baixo. Aliás, o custo operacional dos setups do sistema TorTrade, do canal Desafio, né, que eu venho mostrando para vocês todos os dias, são custos operacionais bem baixos. Então, assim, quando ele entra, ele tem que entrar e já fazer o trade. Sim, tem algumas ferramentas para correções, algumas posições, né, de correções, mas se ele logo subir, a gente já sai logo do trade, tomando stop. Por quê? Porque não é um ativo que a gente consegue monitorar ainda bem. Tem um backtest assim de um robô de 6 meses para trás, de um ano para trás, não é um ativo desse. E ele sobe e desce aí 20 mil pontos, 15 mil pontos, 19, muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a melhor forma é a entrada. E estamos fazendo sim financeiro dessa forma, pelo backtest que nós fizemos, pelo curto espaço de tempo, né?
se mostrou aí a melhor forma de se entrar nessa parte inicial, né? Faz poucos meses aí que estamos operando aí Bitcoin, poucos meses que a Bolsa de Valores também colocou o Bitcoin para operar. Então, desta forma a gente consegue melhorar os nossos trades. Não vamos pegar muito range? Galera, não vamos não, porque estamos muito seletivos nas entradas. A gente realmente está entrando no mercado muito esticado, bem estressado, né, no mercado, para realmente entrar de forma muito assertiva. Tanto é que a gente não chega nem da correção, quase. A gente vai lá, já quando entra no trade, já sai, faz o trade de forma bem assertiva. Ok? Esse aqui foi o nosso Bitcoin aqui. Galera, financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado ou não? Deixa eu abaixar o Bitcoin aqui. Vou colocar a calculadora para a gente fazer uma somatória do que foi feito hoje. Olha lá, Furioso fez um trade. Furioso, um trade 100% de acerto, R$15, galera. Brutus não entrou. New Merlin, um trade 100% de acerto, também, galera, R$15. Aqui Mad Max não entrou. Pinga Fogo hoje fazendo a meta do dia. 7 trades, 100% de acerto, R$320. Pessoal, Pinga Fogo trabalha com agressão, excelente setup aí, misturando agressão nas entradas aí, tá? R$350 até agora, né? E aí, quem fez o Bitcoin? Não fizemos nada. E índice, galera, índice realmente dá bem ruim, não fizemos nada. Financeiro do dia, R$350. Meta do dia batida sem problema nenhum. Tem dia que a gente bate uma, duas metas, tem dia que não faz nada, tem dia que faz R$10, não tem problema. O importante é o que é? Consistência. Eu estou mostrando para vocês todo mês, todo final do mês, eu estou fazendo o fechamento do mês, aliando aí, ó, se você estivesse aplicando dinheiro, né, na Bolsa de Valores, que é o nosso caso, quanto que daria, o quanto que está dando, que é o nosso caso. Se você tivesse o seu dinheiro aplicado em fundos imobiliários ou qualquer outra rentabilidade que te dê uns 14% ao ano, ou poupança te dando 8,5% ao ano, não é 8,5%, 8,2%, mas já arredondo para 8,5% ao ano, quanto que você teria de rentabilidade, né, desde o começo do ano? Já comecei a fazer isso ano passado, então a gente tem esse comparativo para vocês tomarem a melhor decisão. Lembrando, galera, não é recomendação, cada um toma a sua decisão, gerenciamento de risco. Agora, temos sim uma poderosa ferramenta aliada aos nossos trades, não tem emoção, é 100% razão. Isso é muito, muito importante, porque quando você coloca aí muita emoção num trade, tende a falhar. É um dos grandes motivos dos trades perder dinheiro, né? Quando coloca emoção na frente, eu ganhei muito dinheiro, ou eu vou recuperar o que eu perdi, acabou, galera. Começou isso aí, já começou errado. Então a gente realmente trabalha 100% aí racional. Então a gente trabalha com estatística, matemática, probabilidade, backtest, muito backtest. A gente realmente estuda bastante, ok? Esse é o sistema Tor Trade. Meta batida, excelente resultado diário. Pessoal, para quem vai continuar bons trades, bons estudos, amanhã eu retorno então no próximo pregão mostrando os resultados financeiros e comentando um pouquinho sobre o dia também, o que os ativos fizeram. Um abraço, galera. Bom descanso para vocês.